alguém aqui fez uma pergunta sobre mensagens. Existem vários pregadores hoje que estão falando sobre o tempo do fim, eventos finais, etc. O que é dizer sobre as mensagens do pastor Samuel Ramos? Bom, eu me propus a não citar nomes e eu não gostaria de entrar nesse lado, eu só posso dizer que eu discordo dele. Eu já conheço as ideias dele desde o tempo de mestrado, nós somos colegas no mestrado ali, e sem sombra de dúvidas, ele tem uma reinterpretação escatológica que ele considera como moderna e mais atrativa do que a posição oficial da igreja, e que eu não vejo, eu pessoalmente não vejo base em Ellen White para o que ele tem dito. Mas, por exemplo, uma das características, ele tem uma grande atração pelos papas ali. Para ele, a sequência de papas, agora culminando com o Papa Francisco, é um sinal da segunda vinda de Cristo e um cumprimento lá de Apocalipse 17. Só que eu não vejo da mesma forma, por algumas razões óbvias. E uma delas é que Ellen White, por exemplo, disse que a segunda vinda de Cristo já poderia ter ocorrido antes. Em nenhum lugar ela sugere que é esse tipo de interpretação. Do contrário, ela diz que Jesus já poderia ter vindo depois de 1844, 1888, que nós não teremos nenhuma mensagem de tempo profético para o futuro. Mas o Papa Francisco, já estando com 83 anos, é óbvio que a volta de Cristo não vai estar mais longe do que o período de vida dele. Então, embora não seja uma marcação de datas para a segunda vinda de Cristo, é uma marcação indireta de datas para a segunda vinda de Cristo. Outra questão que ele faz, e eu posso falar isso que a gente já conversou em algum momento, ele coloca os períodos proféticos de Daniel 12. Ele faz uma distinção entre os 1260 anos, de 538 a 1798, mas ele coloca os 42 meses de Apocalipse como sendo um período literal de 3 anos e meio no futuro, envolvendo ali a questão do decreto dominical, etc. Quando Ellen White, no Grande Conflito, 2 vezes ela diz que se refere ao mesmo período. Então, alguns dizem que ele é futurista. Não necessariamente. Ele é mais adepto do método apotelesmático, de mais de um cumprimento. Mesmo que Desmond Ford aplicou para o passado, ele também... As ideias dele se resumem a um livro ele leu o livro e usou de Robert Hauser, Give Glory to Him. Esse livro ali é onde coloca assim, quer dizer que um período profético, a posição da igreja é de que um período de tempo profético tem um só cumprimento, mas ele vê mais de um. Agora, Ellen White tem várias declarações que diz que nós não teremos mais mensagens baseadas em tempo profético para o futuro. Então, nós cremos, como Guilherme Miller, que esses períodos ocorreram já ali de 508, 538 até 1798, em 1843, 44 ali, mas ele joga para o futuro. Então, é lógico, ele não é o único, existem outras pessoas, indivíduos, mas como igreja nós nunca colocamos dessa forma. Ele tem um pensamento independente e crê que esse é a verdade que tem que ser proclamada hoje e tem muitos seguidores.